Oi, pessoal, aqui é a professora Loredana Moura e dando continuidade ao nosso mini projeto de férias para o Enem, vamos hoje continuar na resolução de questões. Vamos lá? Essa questão aqui caiu no Enem de 2017, é mais uma de cálculos. Vamos ver o que ela diz. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, alfa, Fe2O3, a magnetita, Fe3O4 e a ustita, que é o FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a equação química. Aí ele me deu essa equaçãozinha aqui e continua. Considere as seguintes equações termoquímicas. A primeira, a segunda, a terceira. O valor mais próximo de ΔH em kJ para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é... Aí me dá os itens. Ou seja, é uma questão de lei de Hess, onde a gente vai ter que trabalhar essas três equações de baixo para conseguir obter a de cima. Então, vamos lá. Bom, essa é a minha equação base, é a que eu quero descobrir o ΔH. A primeira equação, ela contém um elemento que tem ali em cima, que é quem? O Fe. Tá aqui ele, ó. Só que observe que na equação que eu quero trabalhar, que eu quero obter o ΔH, só tem um Fe. Aqui embaixo tem 2. Então, essa equação todinha eu vou dividir por 2. Fica como? O primeiro tem só 1, fica 1 meio. Fica meio, né? O segundo tem 3, fica 3 meio. O terceiro tem 2, que é o ferro que a gente quer, fica só 1. E o último, o CO2, tem 3, fica 3 meio também. E aí o ΔH também é dividido por 2. Segunda equação, ela tem o quê? O FeO, que a gente quer também, mas quer lá no início, tá ok, tá do lado certo da equação, só que aqui na equação que ele deu para a gente trabalhar, tem 3. E na equação que a gente precisa do ΔH só tem 1. Então, essa daqui todinha a gente vai dividir por 3. Como é que fica? O FeO fica só 1, que é o que a gente quer, ok. O CO2 tinha 1, fica 1 terço. O Fe3O4 tinha só 1, fica 1 terço. Mesma coisa para o CO, fica 1 terço. E aí o ΔH também é dividido por 3, fica 13. Menos 3, né, no caso. A última equação tá aí, só que ela não tem nada especificamente só nela da equação original, mas tem os CO, certo? E aí a gente tem que trabalhar em cima dela. Aí também tem o Fe3O4 aqui, ó. Então, para ficar 1 terço, eu tenho que dividir todinha por 6. Olha aqui, ó. Para ficar 1 terço de Fe3O4, que eu tenho que cancelar no final. Aí fica assim, por quê? Como é que 2 dividido por 6 dá 1 terço? Ora, 2 sobre 6, se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, fica 1 terço. Aí a mesma coisa ali para o Fe2O3, 3 dividido por 6 é a mesma coisa que meio. Se eu simplificar em cima e embaixo por 3. Aí o ΔH também eu divido por 6, ok? No próximo slide, a gente vai pegar as 3 equações já trabalhadas para poder somar. Vamos lá, terminar a questão. Tá aqui, ó, as 3 equações já trabalhadas, os ΔHs também trabalhados. Aí eu vou começar a eliminar, a cortar os iguais, ó. Fe2O3 tem meio aqui e meio aqui, eu corto. Fe3O4 tem 1 terço aqui, 1 terço aqui, também corto. Agora tem um trabalhinho mais complicado, mais matemática, ó. O CO e o CO2, de um lado da equação, tem 1 terço e 1 sexto. Reparem, nos reagentes tem 1 terço e 1 sexto de CO2, nos produtos tem 1 terço e 1 sexto de CO. Se eu somar 1 terço mais 1 sexto, dá igual, aí na continha aí embaixo você pode conferir o cálculo bem direitinho, dá meio, certo? E 3 meios que tem do outro lado de cada um, repara lá na primeira equação, na de cima, tem 3 meios de CO.
agora do lado dos reagentes e tem 3,5 de CO2 do lado dos produtos. Então, se eu diminuir o que tem de um lado, 3,5, menos o que tem de outro, que é meio, dá igual a 1. Vai sobrar 1 CO do lado dos reagentes e 1 CO2 do lado dos produtos, que é exatamente o que eu quero. Ó, se eu cortar esse aqui com esses aqui, sobra 1 aqui. Se eu cortar esses dois aqui com esse aqui, também sobra 1 aqui. Aí agora é só repetir todo mundo que sobrou lá embaixo, verificar que a equação que você obteve é exatamente a equação lá do começo da questão. Se deu certo, basta eu somar os 3 ΔHs. Menos 12,5, menos 13, mais 7,8. Somando tudo aí, dá igual a menos 17,3 kJ. A questão pedia o valor de ΔH em kJ mais próximo. Aí a gente arredondando aí, menos 17, resposta da questão, ok? Para a próxima. Essa daqui também é uma questão de 2017, diz o seguinte: no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi concedido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Gente, os tais gases inertes que ele falou é o pessoal lá da última coluna da tabela periódica, os gases nobres, né? Eles, é sabido já quando a gente estuda ligações químicas, que eles não têm uma reatividade considerável. Eles existem na atmosfera de forma única, monoatômica, né? Porque eles não precisam fazer ligações, já que eles já têm o octeto completo. Eles não precisam ganhar nem perder nenhum elétron para serem estáveis. Eles naturalmente já são. Mas aí o que aconteceu? Esse cientista foi trabalhar com xenônio e conseguiu forçar uma reação com o flúor. Mas por que o flúor conseguiu reagir aí com xenônio? Ora, por causa de uma propriedade que ele tem, que se chama eletronegatividade. Os elementos da família 18 não têm eletronegatividade. Eles não têm por quê? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de puxar os elétrons para si, certo? E dentro da tabela periódica, o elemento tem maior eletronegatividade, ou seja, aquele que atrai todos os elétrons para si, é o flúor. Portanto, essa é a justificativa dele reagir, dele conseguir reagir aí com xenônio, tá? Então, resposta item C. Para frente. Essa daqui caiu de novo em 2017, diz assim: uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento. Adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Bom, o sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior? Não, o sal não é capaz de retirar ou colocar soluto dentro da célula, não dá. Ele também não é capaz de destruir, de alterar ou de modificar a membrana plasmática da célula. Portanto, o item B está errado, o item C também está errado e o item D, vamos agora fazer a análise dele. Os íons Na+, e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Cara, não existe essa história de entrar livremente. Não dá para nenhuma substância sair ou entrar da célula de forma livre, de forma desorganizada. Não é assim que ocorre. Na realidade, o item E vai explicar para a gente o que acontece.
A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. É exatamente isso que ocorre. Esse processo é chamado de osmose, é estudado lá na biologia. Essa é a resposta da nossa questão. E aí a osmose, ela ocorre basicamente de que forma? A gente tem no meio extracelular muito sal, dentro da célula tem água, e aí essa água ela vai tentar diminuir a concentração de sal onde tem mais. Então ela sai da célula e aí a célula fica desidratada. E é por causa dessa desidratação, dessa retirada de água de dentro da célula, que os alimentos são conservados por mais tempo após o salgamento. Tá bom? A gente encerra a aula de hoje por aqui. Até a aula da semana que vem. Beijo, tchau!